Como desenhar uma teia alimentar? Organizando a teia. Escolha um habitat específico. Como é impossível listar todos os animais e organismos que existem na Terra, você precisa escolher um habitat específico para a teia. Se necessário, peça dicas ao professor ou pense em algum parâmetro de escolha, como o ecossistema da região onde você mora. Por exemplo, se quiser explorar um habitat maior, você pode fazer a teia alimentar de espaços aquáticos ou desérticos. Por outro lado, é mais fácil pensar em regiões delimitadas, como uma mata que fique próxima à sua cidade. Faça uma lista dos organismos que vivem nesse habitat. Pegue um bloquinho de anotações e pense em uma lista de todos os organismos que você sabe que vivem no habitat escolhido, desde os micro-organismos às plantas. Se necessário, consulte um livro de biologia ou faça uma pesquisa na internet. A lista não precisa incluir todas as criaturas que vivem no habitat. Por exemplo, se você só tem 30 minutos para fazer a teia, separe apenas 5 minutos para montar essa lista inicial. Se você escolheu uma região desértica, liste lagartos, cactos e aranhas. Use uma folha de papel grande para fazer a teia. Como a teia alimentar não é linear, você vai precisar de bastante espaço, dependendo da quantidade de animais que quer incluir. Portanto, use uma folha de papel onde dê para escrever os nomes ou desenhar os organismos. Se quiser, use imagens da internet. Se o espaço da folha acabar, você também pode diminuir o tamanho da fonte ou até continuar o desenho na parte de trás. Dê um título à teia alimentar. Escreva o título em letras grandes em cima da teia alimentar. Pense em algo que descreva bem o desenho e, se possível, inclua o nome do habitat que você vai representar. Por exemplo, teia alimentar de ambiente desértico. O ciclo da vida no oceano, ou teia alimentar na floresta tropical. Decida como você quer representar os agentes da teia. Use um sistema de identificação uniforme, nomes e descrições, desenhos ou uma forma mista. Você pode incluir ilustrações, mas vai demorar um pouco mais. Se quiser algo mais simples, anote o nome científico de cada organismo. Por exemplo, anote o nome científico do lobo-guará na teia. Chrysocium brachyurus. Começando a mapear a teia. Coloque todos os produtores no papel. Os produtores primários são organismos que criam o próprio alimento por meio de processos como foto e quimiossíntese. Portanto, eles formam a base de toda a cadeia e teia alimentar. Distribua-os na folha de maneira bem espaçada. Por exemplo, se você vai desenhar a teia alimentar de um ambiente desértico, inclua cactos como produtores. Afinal, eles sobrevivem por meio da fotossíntese, na qual convertem os raios do sol em energia. Os produtores primários dos ecossistemas também são chamados de autótrofos. Algumas pessoas gostam de colocar os produtores primários na parte inferior da página para representar a base da teia. Mas isso é opcional. Você pode desenhá-los onde quiser, desde que haja espaço. Coloque os consumidores primários no papel. Essa é a próxima etapa da teia alimentar. Os consumidores primários são criaturas que se alimentam dos produtores. Eles sempre são herbívoros, ou seja, consomem plantas. Pense em vários exemplos pertinentes à teia.
Olhe a lista inicial de organismos para identificar os possíveis consumidores primários. Você também pode refletir o seguinte: que criatura comeria os produtores que eu listei? Por exemplo, na teia alimentar do ambiente desértico, os cactos e a grama, produtores, seriam comidos por gafanhotos. Consumidor primário. Como a teia alimentar não tem forma de lista, a disposição exata de cada grupo de organismos não é tão importante. Basta deixar um espaço entre eles para as setinhas. Adicione os consumidores secundários. Existem animais carnívoros e onívoros. Consulte a lista e separe alguns deles como consumidores secundários. Por exemplo, na teia do deserto, um rato poderia ser um consumidor secundário, já que pode comer tanto a grama quanto o gafanhoto, incluindo os detalhes finais da teia alimentar. Inclua os consumidores terciários e afins. Os consumidores terciários predam os secundários, primários e produtores. Eles podem até não comer os organismos de todas as três categorias, mas devem pelo menos comer os secundários para que sejam considerados terciários. Além disso, você pode adicionar animais que predam os terciários e assim por diante. Você pode acrescentar quantos níveis quiser à teia alimentar. Os animais que são os predadores finais, quase sempre carnívoros, são considerados os predadores alfa da teia, também chamados de superpredadores. Por exemplo, na teia do deserto, uma cobra poderia ser um consumidor terciário, já que come ratos. Um gavião, por sua vez, poderia ser o consumidor quaternário. Se você quiser fazer a teia na forma de uma pirâmide, comece com os produtores de um lado da página e termine com os predadores de outro. Adicione os detritívoros ou decompositores para deixar a teia mais complexa. Essas criaturas consomem os organismos mortos e, assim, terminam o ciclo da transferência de energia. Os detritívoros, também chamados de saprófagos ou necrófagos, como minhocas, comem animais mortos. Os decompositores, como as bactérias, ajudam a decompor a carcaça. Os decompositores atuam em nível microscópico e, muitas vezes, são invisíveis a olho nu. No entanto, ainda são parte essencial da teia alimentar. Você pode colocar esses organismos em qualquer lugar da folha. Desenhe setas entre os organismos para indicar a transferência de energia. É nessa parte que a teia alimentar toma forma de teia mesmo. Desenhe várias setas para conectar os predadores e as presas, sendo que as pontas delas têm que ficar na direção do animal que consome. Além disso, cada organismo ou criatura da teia pode estar ligado por várias setas de uma vez. Por exemplo, na teia alimentar do deserto, comece com uma seta indo da grama ao gafanhoto. Depois, faça outra indo da grama aos ratos. Essa é a principal diferença entre uma teia e uma cadeia alimentar. A teia alimentar é mais caótica, já que mostra várias setas em várias direções e não fica linear. Você também pode fazer setas de cores diferentes em uma teia maior. Por exemplo, faça setas verdes para ligar plantas comidas por animais e vermelhas para ligar animais comidos por outros animais. Se você vai desenhar a teia alimentar no computador, use a ferramenta de criar formas para fazer as setas.